RFI Convida. Elcio Ramalho. A RFI Convida recebe hoje em seus estúdios a fotógrafa Carolina Arantes. Muito obrigado, Carolina, pela sua presença. Bem-vinda à Rádio França Internacional. Obrigada, Elcio. É uma honra estar aqui com você hoje. Carolina, nós vamos falar da sua exposição Tombamento, que está sendo apresentada no Fórum das Imagens, aqui em Paris, um fórum que promove também um festival de cinema intitulado Um Estado do Mundo, no qual há a presença de muitos cineastas brasileiros, muitos filmes brasileiros. E a sua exposição Tombamento, então, faz parte desse evento cultural que está acontecendo, que tem foco no Brasil. Então, primeiramente, Carolina, gostaria que você explicasse o que é tombamento. A exposição Tombamento é uma exposição sobre o movimento tombamento no Brasil. Tombamento vem da palavra tombar, né, que é uma palavra utilizada para significar quando um jovem negro é assassinado por um policial. E o movimento negro tombamento utiliza essa palavra, muito baseado pela música da Carol Conká, que é a musa da geração tombamento, né? Para reivindicar uma resistência. Eles positivizam a palavra e usando a palavra tombar como uma resistência no sentido assim, se é para cair, eu vou resistir, eu vou me reerguer. Então, a palavra da resistência mesmo do movimento negro brasileiro. E no caso, a exposição, então, mostra uma série de fotos que você fez em Salvador com uma comunidade específica. Não só em Salvador, eu estive em São Paulo também. Esse movimento é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, de uma maneira bastante silenciosa, em alguns aspectos, para outros bastante aberta, porque eles são muito ligados à questão visual. Então, e foi um trabalho que eu comecei em Salvador, efetivamente, e depois estive em São Paulo. E o que acontece no tombamento é o seguinte: são jovens que tiveram acesso à universidade pela primeira vez. São pessoas a universidade é uma saída muito importante, é uma porta de saída das condições sociais das favelas, né? Então, para os jovens, a entrada na universidade permitiu uma autoestima muito grande. E essa autoestima trouxe também uma consciência do que é a cultura africana no Brasil, da presença negra no Brasil, e acelerou um processo de um movimento de chamar a atenção para essa invisibilidade que o negro sofre no Brasil. Então, é um movimento que é levado pelo afrofeminismo e pelo movimento LGBT negro, LGBTQI negro, que está reivindicando a visibilidade através de happenings, performances, festas e uma visibilidade no corpo muito grande também. Então, a ideia de falar, nós existimos, nós não vamos ser apagados, nós não vamos tombar, nós estamos aqui e vamos lutar pelo nosso espaço. E como é que você desenvolveu esse trabalho? Você falou que percorreu várias cidades, se interessou por esse movimento generacional, né? Como é que foi a constituição dessa exposição? Que fotos que você selecionou para essa exposição Tombamento? As fotos que eu selecionei? Então, como é um festival dentro de um cinema, é uma exposição de imagem fixa dentro de um cinema. Então, para mim foi uma situação bem natural, porque o cinema me motiva muito, o meu trabalho é muito motivado por uma situação da imagem cinematográfica, né? Então, eu selecionei imagens que tivessem a ver justamente com essa ficção, com esse absurdo da realidade, né? Porque se a gente pensar bem, o que acontece no Brasil com a violência é um absurdo. São 46 mil jovens negros que morrem por ano, né? São 13 mulheres que são assassinadas por dia. Uma pessoa que é assassinada por dia por homofobia. Então, é um genocídio. A gente está falando de dados muito graves e esses absurdos, né? Então, a minha intenção é sempre trabalhar na fotografia um pouco com esse absurdo, com essa condição de ficção da realidade. Então, a seleção das imagens foi feita nesse sentido, assim, uma seleção que tivesse um acordo quase fictício, como se a gente estivesse vivendo num mundo paralelo. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, Carolina, né? Essas questões sociais são um dos focos do seu trabalho, mas você tem outros assuntos também, outros temas que te interessam?
Olha, eu acho que a questão social ela acaba acontecendo, né, por consequência. A minha busca, na verdade, é uma busca de uma tentativa de compreender o que que é essa identidade contemporânea global que a gente tem hoje. E isso não tem como fugir de uma estrutura colonial que aconteceu antes, se a gente pensar no Brasil, mas se a gente pensar também na Europa, porque a Europa foi foram, do outro lado, países colonizadores, né? Então, a minha motivação é um pouco entender como é que funcionam essas relações sociais de poder, de não poder, de identidade, de entrada na sociedade, de mobilidade, de democracia e liberdade dentro dessas estruturas que estão remanescendo e que estão também se transformando ao tempo, né? Eu, por exemplo, por tombamento, eu cheguei a tombamento, você me perguntou como é que eu cheguei a tombamento. Eu estou fazendo um trabalho na França sobre a primeira geração de mulheres negras, francesas, afro-francesas, filhas de pais imigrantes e que têm a cidadania, nascidas, né, no território francês. E essa condição de como é construir essa identidade entre uma tradição histórica muito europeia, né, porque a França é um país que tem uma tradição e um valor muito grande, e de repente se vê como uma sociedade mista, né, com vários tipos de população e de origens. Então, como é que isso se dá para essas mulheres construir essa identidade numa sociedade que é ancorada na sua tradição histórica, com várias contradições entre colonialismo e globalização? E eu questionando, porque existe hoje uma necessidade, eu acho mesmo, da gente pensar a nossa branquitude, sabe? Eu tenho pensado muito, por exemplo, o movimento feminista. Ele não existe se não existir um movimento por parte dos homens de se abrirem a essa possibilidade de compreender a dificuldade mesmo da mulher que é ocupar esse espaço, né? Então, se nós não tivermos, enquanto mulheres, um suporte masculino, isso não vai acontecer. Ou vai demorar muito mais. A mesma coisa é para o movimento racial. Se o movimento racial não tiver uma conscientização da parte de nós brancos, o que é a branquitude, o que é ser branco, a nossa condição inerente de poder e de privilégios que a gente tem, essa mudança não vai acontecer. Então, essa busca pela consciência, que foi muito necessária para o trabalho First Generation, para eu poder falar desse assunto, me levou a saber que no Brasil existia esse movimento e que existe, né, que é com força lá, está acontecendo. Eu fiquei muito curiosa e também me senti na urgência de trabalhar esse assunto pelo fato das eleições da extrema-direita que aconteceram esse ano. Então, é um pouco isso. Como é que você define a sua fotografia, Carolina? Eu sou uma fotógrafa documental, né? Digamos que é um pouco mais de longo prazo o meu trabalho. E é um trabalho que eu pesquiso muito, eu investigo muito antes de fazer o meu trabalho. Então, são trabalhos que eu faço uma pesquisa profunda jornalística, de dados, de informações, das condições, do que está acontecendo e toda a produção do contato com os personagens. E na hora de realizar as imagens, eu tento trazer essa poética da cor, que eu adoro. Para mim, eu sou uma fotógrafa, embora o preto e branco eu admiro profundamente, a minha natureza é mais colorida mesmo, né, no aspecto da fotografia. E eu tento trazer essa cor, essa absurdidez, esse absurdo da realidade, essa ficção, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho que chama Holy Cow, que é um trabalho sobre a criação de gado no Brasil, do topo da pirâmide, né? Essa intenção de mostrar quem é que decide a qualidade da carne que a gente come no mundo, porque o Brasil é o maior exportador de carne, né? Então, mostrar quem decide, como funciona esse business, a clonagem, a genética, todo esse processo. E, para mim, esse trabalho não tinha outra solução a não ser trabalhar ele com muita sombra, porque é um mundo muito misterioso, de muito poder, é um mundo muito fechado de decisões importantes e muito ancoradas também nessa tradição brasileira do proprietário da terra, né, da colonização e tudo. Então, eu tento procurar julgar muito a sombra, eu gosto muito da sombra também. E como é que é conquistar o espaço? Você está radicada aqui na França, mas, né, faz esse trânsito com o Brasil também. Como é que é o espaço para esse tipo de trabalho documental que você faz, Carolina?
Olha, eu não posso reclamar. Eu tive muito apoio e muita escuta aqui na Europa em geral, na Alemanha, nos Estados Unidos e na França, com certeza. Um processo de muita abertura. As pessoas aqui, os editores, os galeristas, os curadores, eles, quando vem um trabalho interessante, eles abrem para você poder falar, exprimir o que você faz. Mas também tem os encontros de festivais, né? O fotógrafo sempre vai para um festival ou outro, e mostra, faz a apresentação de portfólio, né? E bate na porta, porque é uma luta constante. Quando você é ligado à fotografia de uma maneira íntima e profissional dessa maneira, é uma luta constante. Você tem que ir até bater na porta, pedir, né, e apresentar. Não dá para ter vergonha. E é uma luta, uma batalha que está sendo bastante reconhecida, né? Carolina Arantes, fotógrafa, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista ao RF Convida. Obrigada, Elcio, pelo convite. Até logo.